amigos do vinho, sejam bem-vindos a mais um podcast da News Wine. Estamos aí hoje reunidos. Eu sou o sommelier Arley, estamos junto com o nosso amigo Davi e também com o nosso amigo Juninho. Vamos fazer um bate-papo irreverente de dois belos vinhos e de duas regiões. Para onde que nós estamos indo hoje, Juninho? Nós hoje vamos descer em Saint-Julien e Saint-Estèphe, né? Maravilha. Duas sub-regiões do Médoc, lado esquerdo, né? Perfeito. E Saint-Julien, que fica aí ao sul de Pauillac e ao norte de Margaux, né? Onde ela fica no meio dessas duas. Lembrando aí que Pauillac traz os vinhos mais potentes, estrutura, tanino, e Margaux é elegância. Tem o equilíbrio entre essas duas personalidades que acabei de citar. Uma das menores regiões aí do Médoc, com 920 hectares. E agora, Davi, poderia falar um pouco sobre o solo de Saint-Julien, né? Falando sobre o solo predominante na região, que é cascalho sobre argila e calcário, com o microclima oceânico com interferência do estuário. E, inclusive, esse estuário de Gironde é o maior rio da Europa Ocidental. Maravilha, maravilha. Só complementando, né, a fala do Davi, realmente a região de Saint-Julien, ela tem vou dizer assim, uma característica que os vinhos de lá são vinhos mais estruturados, são vinhos para guarda, né? Toda essa, vamos dizer assim, esse terroir faz com que o cascalho ajude na maturação da Cabernet Sauvignon e, ao mesmo tempo, para fazer a drenagem do solo, né? Então, para ter uma quantidade, vamos dizer assim, mais regulada de água nas parreiras e nos vinhedos, né? E, obviamente, o cascalho também ajuda a refletir o calor do sol, que ajuda a maturação das uvas. Mas, nós falar de vinho, temos que degustá-los, né? Com certeza, mas um detalhe, a argila traz umidade para esse vinho, né? Também. Ela traz mais umidade para fazer essa compensação. Exatamente. Em períodos secos, essa argila, menos chuvosos no caso, né? Essa argila é que vai acabar, entre aspas, salvando a safra, segurando a umidade para até dar, e acaba dando mais qualidade para o vinho. Exatamente. Bom, Davi, enquanto a gente vai abrir esse belíssimo Lefifre de Lagrange, safra 2016, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, né? Vamos fazer um agradecimento para Lexus Barigui, luxo silencioso. É o que reflete a marca para todos nós. E esperamos que reflita para vocês também. Maravilha. E lembrando, né? Se beber, não dirija. E mais uma coisa, pessoal. Vai ter ali no vídeo um QR Code. Acesse o QR Code, marque um test drive. Vão lá, falem com a Mary, com a Carol. Vocês vão ser muito bem atendidos. E marquem um test drive. Eu tenho certeza que se vocês provarem o Lexus, vão querer comprar muitos. Bom, pessoal, estamos aqui. Safra 2016, Lefifre de Lagrange. A safra de 2016, ela foi uma safra excepcional para vinhos, vamos dizer assim, foi uma safra especial. O clima foi praticamente perfeito em termos de insolação, de chuva na quantidade certa. E isso fez com que a safra de 2016 fosse uma das melhores aí dos últimos tempos. Mas teve também. Mais algumas agora num período curto, né, Arley? Que Sim. Tiveram excelente qualidade. 18, 20. Na verdade, assim, de 2015 para cima, quase que todas as safras foram muito boas, né? Tiveram um equilíbrio muito bom, e isso reflete no quê? Em todo o contexto do vinho, né? Principalmente deixando os vinhos com uma boa estrutura e que tem um tempo maior de guarda, né? Então, Um vinho desse, 2016, precisaria de um decanter? sim. Seria o ideal ele decantar? Sim. Esse é
eu diria assim, é um vinho que eu tive a oportunidade de tomar algumas safras mais antigas, 2004, 2006. Então, o que acontece? Quando você tem um vinho como esse, que é um vinho que ele tem precisa de uma certa guarda, se você abrir ele agora, não que o vinho não vai estar legal, ele vai estar espetacular. Até vamos provar esse vinho agora. O que acontece? Ele traz toda essa característica, muita fruta madura, muita fruta roxa, amora, mirtilos. Ele tem muitos aromas primários e secundários. Esse frutado que esse vinho está trazendo não encanta também. Mas eu falo assim, você sente na hora que é um vinho que ele ainda tem, é um vinho muito promissor. Ele tem muito a entregar, né? Então vamos provar, né? Vamos. Ó, bem isso que eu falei, ainda tem muita fruta. Mas ainda com taninos mais fechados, né? Mas eu posso até dizer que o vinho, o Le Fif de Lagrange, ele é composto por uma quantidade maior de Cabernet Sauvignon, 58%. Aí são 39% de Merlot e o restante é de Petit Verdot. Mas não em todas as safras, né? Não é uma regra. Não é uma regra. Eu sempre falo assim, eles usam uma uva principal, por exemplo, aqui a Cabernet Sauvignon, normalmente ela é a que é a predominante no vinho. Eles usam o Merlot para, vamos dizer assim... Para dar fruta, né? A elegância. Um corte para dar elegância no vinho. Porque a região de Saint-Julien, também como a de Saint-Estèphe, elas são reconhecidas por vinhos mais carnudos, né? Vinhos para longa guarda. Então, eles utilizam a uva Merlot para dar mais elegância, para trazer aqueles taninos mais arredondados, aquele tanino mais aveludado, né? Que a uva Merlot tem essa característica, né? Eles usam o corte para refinar o vinho, né? Para afinar o vinho, deixar ele mais bebível de uma forma até mais jovem, né? Mas esse vinho aqui, eu não vou dizer que ele está pronto, mas ele já está extremamente delicioso. Você sente as camadas de fruta, você sente mineralidade. Exatamente, uma mineralidade. Isso aqui é proveniente do que você falou lá do solo, né? Do calcário, do cascalho. Então, assim, essa mineralidade deixa o vinho fresco. Ele não é um vinho pesado. A acidez está agradável dele. Então, essa acidez, ela vem do Franc Petit Verdot, né? Que dá para trazer um pouco dessa acidez no... Sim, eu falo assim, até a própria Cabernet Sauvignon, ela geralmente é muito rica em tanino, mas também ela tem uma carga, uma acidez muito boa, que, vamos dizer assim, deixa esse vinho, ao mesmo tempo que ele é redondo, mas você sente que ele tem uma potência. Eu vi também que eles usam em determinados anos um pouco de Malbec, né? Não é sempre, é bem esporádico. Bem esporádico. Uma quantidade também de 1% a 2% Malbec. Então, a região de Saint-Julien, ela é predominante a plantação de Cabernet Sauvignon, e em segundo vem a Merlot, aí tem a Petit Verdot, a Cabernet Franc, e tem um pouco de Malbec, um percentual pequeno. Eu não lembro agora exatamente o percentual, mas geralmente não passa de 2%, né? Exatamente. Então é um percentual bem baixo de plantação de Malbec. A maioria dos vinhos da margem esquerda, eles têm a predominância de Cabernet Sauvignon, né? Tem alguns que têm 80%, 85%, ou até um pouco mais. Eu gosto, por exemplo, do Le Fif, porque ele tem menos Cabernet e uma boa quantidade de Merlot. Então isso dá um equilíbrio muito bacana para o vinho, né? Esse vinho também tem um tempo de guarda longo, né? Olha, é um vinho que eu diria seguramente, como eu falei, eu tomei a safra de 2004, há uns 3, 4 anos atrás, e o vinho estava realmente um espetáculo. O mais antigo que eu tomei foi em 1998. E aí já
com bastante terciário, uma outra pegada de vinho, né? Não tem nada a ver com este vinho aqui que a gente está degustando. E a primeira vez que eles produziram esse vinho foi em 1980. 1986 foi a primeira safra Mas eles do Lefif. Porque assim, ó, esse vinho ele vem do Chateau Lagrange. Chateau Lagrange, Isso. 1855. Isso. Lá, esse é o segundo vinho do Lefif de Lagrange, a primeira safra. Desculpa, esse é o segundo vinho do Chateau Lagrange e a primeira safra dele foi em 1986. Ale, tem duas curiosidades aí que eu tenho e eu acredito que quem está nos assistindo também teria, né? A gente falou que ele tem uma duração aí de guarda até 30 anos, de 10 a 30 anos. Uhum. Nós falamos em sabores e aromas primários, secundários, que é evidente, e você comentou que sobre os terciários. A partir de que momento entra os terciários? Quanto tempo de guarda ele precisa estar para estar entregando esses terciários? Varia muito de como é guardado também, então, né? Não, também, mas depende muito, varia muito do vinho. Por exemplo, se você pegar um grande Bordeaux ali, vamos falar por exemplo, um Chateau Latour, o terciário dele começa a entrar mais marcante assim, de 20 anos para frente, entendeu? Então, depende muito do estilo do vinho. Esse vinho aqui, 2016, eu vi que ele já estaria pronto para beber a partir de 2019 a 2036. Então, assim, o auge dele, no caso. Não sei. O auge é uma coisa muito relativo. Quando você fala qual que é o auge do vinho, eu falo assim, os grandes vinhos, eles têm uma janela muito grande. Então, às vezes você abre o vinho lá, você vai ler a ficha técnica, ele está lá, ó. De 2000 ele vai ficar bom para beber de 2021 a 2045. Mas se você perguntar qual que é o maior, vamos dizer assim, o melhor momento de você tomar ele, às vezes a pessoa vai dizer assim, mas se você levar em consideração, no meio, ele estaria no ápice dele. Mas no ápice do quê? Da potência, da força, ou no ápice da elegância? Talvez em 2040, que eles estão falando que terminaria a janela dele, talvez ele esteja na sua maior complexidade de aromas. Então, como eu falei, é muito relativo. Com todos os terciários abertos, exatamente, evidentes. Então, é uma coisa que eu falo assim, o mundo do vinho ele não tem uma exata. Eu sempre falo, você não consegue dizer, esse vinho aqui, ele em 2028 vai estar no melhor momento de ser bebido. Não tem como você... Só tem um jeito, abrir uma garrafa em 2028 e tomar ela com os amigos e abrir no próximo ano ou outro para saber como que tá, para ver a evolução. É o melhor dos mundos, eu acho. Exatamente. Por exemplo, esse vinho aqui, só 20% dele passa em barricas de carvalho. Inclusive, essa era a segunda pergunta que eu ia te fazer. Com a curiosidade o tempo de barrica, esses estágios iniciais aí. 20% do vinho passa em barrica nova, o restante é barrica de segundo e terceiro uso. Ele permanece aí, em média 13 meses em barrica, depois vai para garrafa, né? Isso é um padrão de Bordeaux? Não necessariamente. Não necessariamente. É por isso que eu falo, cada produtor, cada vinícola, cada vinho é um vinho, né? Então não tem uma regra que todos tenham que, vamos dizer assim, que sejam iguais, né? Então esse aqui ele usa 20%. Tem vinícola que coloca 50% do vinho em barrica nova, 50% de segundo uso, então, o segundo, terceiro uso. Então depende muito do que ele quer. O enólogo quer. Esse é um vinhedo média de 35 anos. Então, onde a raiz da videira já conseguiu atingir uma profundidade aí onde ela vai extrair o máximo do solo, né? Exatamente. As pessoas perguntam muito, Juninho, sobre essa questão. Parreira, quanto mais velha é melhor, como é que funciona? Depende, geralmente quando uma parreira ela é muito antiga, ela tem uma produção menor, né, normalmente. Mas em termos de complexidade, ela é muito rica. Por quê?
Quanto mais velha a parreira, ela vai descer mais profundo no solo e, obviamente, vai buscar passar por mais camadas de terroir, terroir não, camadas de terra diferente, aonde ela vai pegar argila, vai pegar Vai extrair cascalho. todos Então ela esses vai, sabores e aromas. exatamente. Quanto mais velha a parreira, melhor. Muitos dizem, Arley, com quantos anos uma parreira começa a produzir? Olha, pelo que eu já conversei com muitos enólogos, eles falam que o mínimo, do mínimo que seria ideal, seriam 4 anos. Mas isso não é uma regra. Eu não falo assim, não é uma coisa que diga tem que ser isso. Então o pessoal fala que com o mínimo de 4 anos você já consegue começar a produzir alguma coisa. Eu digo assim, a partir de 7 anos você consegue ter um vinhedo já com mais robustez, né? Começa a trazer um pouco mais de complexidade para o vinho, começa a trazer um pouco mais de intensidade nos seus aromas, né? Inclusive, o Lafite de Lagrange, o nome FIF dele representa as vinhas antigas da Idade Média. E nesse vinho é utilizado vinhas mais novas e algumas vinhas também do Premier Grand Cru deles, que é o Lagrange. Ah, do Chateau Lagrange. Chateau Lagrange, mas que não foi utilizado nele, mas que tem toda a qualidade, todo o mesmo cuidado, é utilizado nesse vinho. Então ele é um segundo vinho, né, como você tinha comentado, sim, mas que ele tem muito apreço e está começando... Putz, a palavra certa não é essa. O pessoal está começando a dar... Ele seria a relação custo-benefício de Saint-Julien, né? Você não tem um investimento tão alto e consegue receber um produto que entrega uma excelente qualidade. O vinho número 2 da vinícola, mas com tanta grande qualidade quanto o número 1 deles. Exatamente. Bem colocado, Davi. Esse aqui é um vinho que hoje está no mercado aí na casa de 600, 700 reais, mais ou menos, né? Acho que é em torno disso. E eu falo, quando você fala em... As pessoas têm medo, quando você fala assim, pô, tomar um bom vinho francês, quanto precisa gastar? Eu falo, obviamente, você com 100 reais, dificilmente você consegue tomar um bom Bordeaux. Mas quando você chega aí na casa de 400, 500 reais... Encontra bastante, né? Você já consegue entender o que é a França no quesito de vinhos com qualidade. Esse aqui é um vinho que está, como eu falei, na casa de 600, 700 reais. Aí você pega um Lagrange, dependendo da safra, mas no mínimo você vai pagar em torno de 1.800 até 2.500, muito mais reais. Vinho, vamos lá, não é barato, mas muito mais acessível. Exatamente. Você consegue tomar um belo vinho por um preço aí de 500 e 600 reais, né? 700 ali no máximo. E, inclusive, achei que mudou o vinho já na taça. Sim, isso que eu ia falar. Isso aqui até... Pessoal, até uma dica, né? Vocês, quando forem tomar esse vinho, safra 2016, inclusive, a gente tem aí no nosso estoque, é um vinho que o ideal seria abrir ele e deixar uma meia hora no decante. Aí ele vai vir com uns aromas mais interessantes. No começo ele entra com muita fruta, mas aqui você já começa a sentir umas notas mais secundárias, até começando a abrir um terciário. Exatamente. Né? Até essa meia hora, depois o ideal é deixar evoluir na taça mesmo, para você poder conseguir provar por um tempo maior. E assim, Ali, podemos concluir que Saint-Julien é o lugar certo para quem quer um Bordeaux de guarda, com elegância e sem surpresa desagradável? Com certeza, com certeza. Eu falo assim, quando você vai... É que depende muito, no caso das vinícolas, né, mas quando você vai para a margem esquerda, se você for olhar na classificação de 1855, a maioria os vinhos estão concentrados na margem esquerda. Por quê? São vinhos que têm como eu falei, uma estrutura maior, são vinhos mais longevos. Então, aqui em Saint-Julien e também em Saint-Stephe, você consegue, como o Davi falou, tomar excelentes vinhos, excelentes Bordeaux, sem precisar gastar tanto dinheiro, né? Então, eu falo, isso é uma coisa legal, que você consegue tomar excelentes exemplares do que é a margem esquerda, mas com um custo-benefício, né, mais acessível, né? Então, eu falo que Lefif de Lagrange, eu gosto muito do Chateau Lagrange, que é o vinho principal da vinícola, mas o que a gente está tentando trazer aqui, pessoal,
não necessariamente você precisa gastar R$ 2.000 numa garrafa de vinho, mas você consegue tomar um belo vinho, tomando o segundo, o terceiro vinho das vinícolas, né, dos principais vinícolas. E né? com tanta qualidade como os primeiros. Exatamente. Como o número 1, por exemplo. É isso aí. Deixa eu servir mais um golinho aqui, que eu acho que no copo aqui ele vai dar uma Evoluída, né? Nossa, ele evoluiu bastante, o vinho mudou muito. Exatamente. Como falei, né, 2016 foi uma safra excepcional. A gente teve uma qualidade muito boa de vinhas, de uvas, né? E o resultado é o que a gente está tendo aqui no copo, né? É um vinho tem uma intensidade muito boa de aroma, muita fruta negra. Eu falo assim, ó, eu sou um entusiasta de vinhos mais antigos, mas eu vou falar que ultimamente eu tenho tomado alguns bordeaux mais jovens, até pela dificuldade de encontrar vinhos mais velhos, né, no mercado. E vou falar que eles estão de uma forma muito agradável. Mas por exemplo, não mudou um pouco também a forma das vinícolas fazerem esses vinhos? Que eles estão entregando mais cedo? Exatamente. A ideia... Estão mais, como que a palavra seria correta? Eles estão mais... mais bebíveis. Mais bebíveis? É, exatamente. As técnicas estão mais aperfeiçoadas, eu acho. Então, não tirando a qualidade, todo o romantismo do vinho, mas ele foi aprimorado. Estão aprimorando com o tempo que ele está entregando mais e mais rápido, mais e mais cedo. Então, um exemplo que eu sempre dou, quando eu falo de Bordeaux, eu fui criado, eu falo assim, na escola dos vinhos antigos, né? Eu bebi muito vinho antes de 2000, da safra de 2000. Então, eles tinham uma característica, tinham um estilo. De 2000 para frente, a maioria dos vinhos começaram a ter algumas mudanças. E cada vez, vamos dizer assim, os vinhos antigos, você tinha que esperar 15, 20 anos, 30 anos para você beber. Se você abrisse um vinho antigo, ali ele não tinha nada de expressão. Um vinho, ele não tinha... Arredio. Exatamente. Hoje você abre um vinho relativamente jovem, mas ele está agradável. Os taninos estão polidos, coisa que você tomava, os antigos Bordeaux, eles eram vinhos mais estruturados, vinhos mais carnudos, acidez, tanino, eram vinhos duros. Hoje, eles estão conseguindo vir para o mercado com vinhos, um exemplo, claro, a gente está falando aqui com vinho com quase 10 anos, né? Exato. A gente não pode dizer que é um vinho jovem, é um vinho com praticamente 10 anos, mas assim, para mim, ele está uma delícia para tomar, mas eu falo assim, mais uns 4, 5 anos, eu acho que ele ia entregar muito mais. E Arley, a gente falou do vinho, falou, né, da região, e eu acho que o que o público, de repente, mais gostaria de saber é com o que ele harmoniza. Onde que vai encaixar a harmonização? Rapaz do céu, isso é bom, hein? Já deu até fome. Exatamente. Como, né, vocês estão provando o vinho, aqui é um vinho estruturado, um vinho com corpo. No quesito harmonização, obviamente, carnes vermelhas, vitel, um cordeiro, até eu diria assim, até carne de caça, perfeito, um javali, alguma coisa assim, cogumelos, um prato com cogumelos, eu falaria um filé mignon com cogumelos, uma massa trufada, talvez, por causa da trufa, vai trazer aquele sabor terroso dela, com certeza vai elevar o prato e também elevar o vinho. Acho que no quesito harmonização, você na linha de uma carne, de uma caça, você vai estar com certeza muito bem servido, ou até mesmo com queijo. Um queijo mais gordo, mais cura, um queijo mais, a gente fala assim, mais gordo, né? Então, ele, por causa dessa acidez, de todo esse frutado que ele tem, o tanino, a gordura vai ajudar a deixar o vinho ainda mais redondo, né? Perfeito. Maravilha. Mas olha, o quanto ele evoluiu na taça, nesse tempo que nós estamos aqui, nesse bate-papo. Ó, nariz também, né? Trouxe outros aromas. Aqui eu já senti uma nota de café. Tá abrindo
Agora ele está começando a ficar Grafite interessante. também, né? Devido ao... O grafite. É bem leve. Devido ao sol. Ele tem um toquezinho de couro também. Tá bem... Nossa, tá... Bom. A acidez dele tá excelente. Nossa, tá... Realmente, esse vinho Eu vai longe. acho que seria interessante a gente até comparar a região de Saint-Julien com Saint-Estèphe, né? A gente comentou lá no início que são vinhos que têm, são regiões que têm uma certa, vamos dizer assim, similaridade. Exato. Então, as questão duas da margem. Questão de esquerda. solo, mas você pontuou uma coisa que a região de Saint-Julien, ela é a menor, né, das principais sub-regiões, e ao contrário já Saint-Estèphe é a... Saint-Estèphe a gente, né, vai ao norte de Médoc, Sim. chega lá a última sub-região que tem no Médoc, ela, se a gente fosse definir, a gente vem de Puyat, Saint-Julien, Margaux, onde vem elegância, e nós entramos num lugar mais selvagem, que seria Saint-Estèphe, Certo. né? Até um lugar mais sombrio, assim, falando em termos do que sai esse vinho, né? É um vinho com certeza vai, devido à quantidade de Cabernet Sauvignon, vai trazer um vinho mais tânico, né? Então, só para finalizar sobre a região de Saint-Julien, para a gente entender que é uma região muito... Traz grandes vinhos. Traz grandes vinhos, exato. Exatamente, uma região renomada. Exato. Tão renomada que na classificação de 1855, 11 chateaus estão nessa relação. Exatamente. E são chateaus consideráveis, muito conhecidos aí do pessoal. Você tem o nome de alguns dessas vinícolas, desses chateaux, alguns rótulos de vinho que tem uma... Leville Barton, Chateau Talbot, Chateau Talbot, Leuville Poiferret, Lagrange. Rose, Lagrange entrou. Chateau Lagrange. Brainerd du Cru. A gente está falando das vinícolas, dos rótulos mais conhecidos da região de Saint-Julien, né? Basicamente, acho que a região tem uma história desde a Idade Média, né? Como nós falamos lá atrás. Exatamente. E tem os seus chateaus, cada um com um vinho melhor que o outro, eu acho. E eu tenho os segundos vinhos, 2 chateaus, que é no caso esse, do Chateau Lagrange, que é um vinho sensacional. Vou falar para vocês, pessoal, vale a pena provar, Lefif de Lagrange, 2016, é um vinho que tem uma excelente complexidade, é um vinho que, como eu falei ainda, digamos, jovem, né, e que tem muito a evoluir. Aqui no copo, a gente já sentiu que ele teve uma excelente evolução, mas eu acho que mais uns aninhos de garrafa, isso aqui vai ficar um espetáculo. Então, vamos fazer um brinde ao Lefif de Lagrange, safra 2016. Bom, pessoal, vamos encerrar o nosso podcast, né? Curtam, compartilhem, comentem, se tiverem dúvidas e se tiverem críticas também. Principalmente as críticas, né? À vontade. Faz parte do negócio. Eu já falei no primeiro podcast. Primeiro você começa, depois você melhora. Então, Evolui melhor. Igual nossos vinhos aqui. A gente abriu eles Só evoluíram. e eles estão evoluindo e o nosso podcast está nessa tocada. A gente está começando um projeto, a gente tinha um sonho, estamos botando em prática. E se vocês tiverem sugestões, por favor, mandem para a gente. E eu queria aproveitar um agradecimento especial para Da Cave Vinhos, que é onde a gente está filmando, que é onde a gente faz a nossa confraria de sexta-feira, onde a gente fez grandes amigos. Maravilha. E principalmente agradecer para Lexus Barigui, onde luxo, conforto e esportividade. É isso que você vai encontrar nos carros da Lexus. É o que passa para mim, eu espero que passe para os meus amigos. Façam a experiência, vai ter um QR Code, sigam, marquem,
Vão lá, façam um test drive, vão ficar apaixonados pelo carro. Maravilha. Mais uma vez, pessoal, obrigado por estarem nos acompanhando, né? A gente está aí no nosso bate-papo que traz conhecimento, né? Traz resenhas, né? Histórias, e nos sigam no nosso canal, curtam, compartilhem, nos critiquem também, nos deem sugestões, né? O nosso projeto é trazer enólogos, irmos até algumas vinícolas para fazerem... com certeza, filmar na vinícola mesmo, né? Diretamente da fonte. Então a gente tem um projeto legal, isso só vai ser possível se vocês nos apoiarem aí no nosso podcast. Mas é sempre bom estar aí com vocês. Um brinde. Saúde. Saúde.